Tema do vídeo: A Formiga e o Cristão. Sabedoria bíblica em ação. Tom motivacional e inspirador. A sabedoria da formiga. Uma lição bíblica de diligência e perseverança. A Bíblia, em sua infinita sabedoria, frequentemente nos convida a olhar para a criação de Deus e extrair dela valiosas lições para a nossa vida. Um dos exemplos mais profundos, embora muitas vezes subestimado, é o da formiga. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, somos orientados: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Esse pequeno inseto, que à primeira vista pode parecer insignificante, carrega uma poderosa mensagem de sabedoria e diligência para nós, cristãos. A formiga trabalha incansavelmente, sem esperar ordens ou depender de um líder para guiá-la. Ela age com um senso de responsabilidade e propósito, sempre preparando-se para o futuro, acumulando no verão para enfrentar o inverno. Da mesma forma, Deus nos chama a ter uma vida ativa e dedicada, seja em nosso trabalho ou em nossa caminhada espiritual. O cristão é chamado a ser diligente, não esperando por circunstâncias perfeitas, mas aproveitando o tempo presente para crescer e se fortalecer na fé. A disciplina da formiga também nos inspira a sermos constantes. Assim como ela trabalha todos os dias sem interrupção, nós devemos aplicar essa mesma consistência em nossa relação com Deus. Oração, leitura da Bíblia e comunhão com os irmãos são práticas que nos edificam e nos mantêm firmes, especialmente em tempos de adversidade. Quando observamos a disciplina da formiga, entendemos que é através da perseverança diária que colhemos os frutos de uma vida abençoada e próspera. Outro aspecto notável das formigas é o seu senso de trabalho em equipe. Elas colaboram entre si, cada uma cumprindo sua função, mas sempre com um objetivo comum. O corpo de Cristo, a Igreja, é chamado a agir da mesma forma. Devemos ajudar uns aos outros, edificando-nos mutuamente e servindo ao próximo com amor e dedicação. Assim como as formigas, quando trabalhamos juntos para o reino de Deus, alcançamos mais do que poderíamos individualmente. Além disso, a formiga nos ensina sobre a importância da preparação. Ela não espera que o inverno chegue para então buscar alimento. Ela antecipa as dificuldades e se prepara antes do tempo. Nós, cristãos, somos chamados a estar sempre preparados, tanto espiritual quanto emocionalmente, para os desafios que virão. A oração, o estudo da palavra e o fortalecimento da fé são formas de nos prepararmos para o inverno da vida, ou seja, para os tempos difíceis e inesperados que podem surgir. Por fim, a perseverança é uma das maiores virtudes que podemos aprender com a formiga. Quando encontra obstáculos, ela não desiste, mas busca outras rotas para continuar seu trabalho. Nossa jornada com Deus nem sempre será fácil, encontraremos desafios, decepções e lutas. No entanto, assim como a formiga não abandona sua tarefa, também devemos confiar em Deus e perseverar, certos de que Ele nos dará força para superar qualquer dificuldade. A lição da formiga é simples mas profunda: trabalhar diligentemente, preparar-se para o futuro, ajudar o próximo e perseverar, mesmo diante das dificuldades. Que possamos aplicar esses princípios em nossa vida espiritual, sempre lembrando que Deus nos chama a sermos sábios e a vivermos com propósito. A dedicação das formigas, um chamado à diligência espiritual. As formigas nos oferecem um exemplo claro de trabalho e dedicação. Sem precisar de ordens ou supervisão, elas agem de forma organizada, focadas em suas tarefas, e com um objetivo bem definido: armazenar para o futuro. A natureza instintiva da formiga de trabalhar incansavelmente é um reflexo da disciplina e da responsabilidade que devemos ter em nossa caminhada espiritual. Assim como as formigas, nós, como cristãos, somos chamados a trabalhar diligentemente na nossa fé, mesmo quando não há ninguém nos observando. A verdadeira maturidade espiritual não se limita a momentos visíveis ou públicos, mas se manifesta em nossa constância, em nosso compromisso silencioso e em nossa fidelidade a Deus nos momentos privados. Não devemos esperar por motivação externa ou circunstâncias favoráveis para agir. Nossa motivação vem de Deus, que nos fortalece a cada dia. Essa fé ativa é essencial para o crescimento espiritual. Ela não espera pelos impulsos do mundo, mas busca em Deus a energia e a direção para avançar. Quando cultivamos essa atitude de responsabilidade e propósito, crescemos em sabedoria e firmeza, assim como as formigas se preparam para tempos difíceis. Elas nos ensinam que a vida cristã exige dedicação contínua, esforço silencioso e uma visão clara de que todo trabalho feito para Deus nunca é em vão. Mesmo que ninguém esteja por perto para aplaudir. A preparação espiritual. Aprendendo com as formigas, a grande lição que as formigas nos ensinam é sobre a importância da preparação.
No verão, elas trabalham incansavelmente para armazenar alimentos, antecipando os dias difíceis de inverno. Da mesma forma, nós, como cristãos, somos chamados a nos preparar espiritualmente para os desafios e provações que inevitavelmente virão. A preparação é uma parte essencial da nossa jornada de fé e deve ser feita constantemente, assim como as formigas fazem. Esse preparo envolve investir tempo na oração, buscar a Deus de maneira contínua e sincera, para que possamos fortalecer nosso relacionamento com Ele. A oração é nossa fonte de energia espiritual, o momento em que colocamos diante de Deus nossos anseios, medos e esperanças. Além disso, o estudo da palavra é fundamental para que possamos ter sabedoria e discernimento nos momentos de provação. A Bíblia nos oferece a direção e o conselho necessários para enfrentarmos qualquer circunstância. Quando estamos espiritualmente prontos, as dificuldades da vida não nos pegam de surpresa. É com esse espírito de preparação que devemos encarar cada dia, conscientes de que o que semeamos hoje será a colheita de amanhã. Se hoje investimos na nossa fé e nos fortalecemos em Deus, estaremos preparados para qualquer inverno que surgir em nossas vidas. O tempo de preparo é o tempo de crescimento, e as lições que aprendemos durante esse processo nos conduzirão com segurança quando os tempos difíceis chegarem. O poder da união. Lições de trabalho em equipe das formigas. Uma das características mais admiráveis das formigas é a forma como trabalham em equipe. Elas cooperam de maneira harmoniosa, cada uma cumprindo sua função, sempre visando o bem do todo. Essa cooperação eficiente nos oferece uma poderosa lição sobre como devemos atuar no corpo de Cristo. Assim como as formigas, nós, como cristãos, somos chamados a viver em unidade, ajudando-uns aos outros com amor, empatia e compaixão. No corpo de Cristo, cada pessoa tem um papel único e importante. Quando trabalhamos juntos como igreja, nossa fé é fortalecida e conseguimos alcançar muito mais do que poderíamos sozinhos. A força do trabalho em equipe no reino de Deus reside no fato de que juntos, podemos carregar os fardos uns dos outros, servir de apoio nos momentos difíceis e celebrar as vitórias de cada irmão e irmã. É nessa união que nos tornamos uma comunidade viva, refletindo o amor de Deus ao mundo. A união do povo de Deus é um reflexo da perfeita harmonia que Ele deseja para sua criação. Quando caminhamos lado a lado, fortalecemos nossa comunhão com Deus e com os outros, e somos capazes de fazer a diferença no mundo. Assim como as formigas que em conjunto constroem e superam obstáculos, nós também, quando unidos, temos a capacidade de edificar uns aos outros e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas e na sociedade. Talvez a lição mais poderosa que podemos aprender com as formigas seja a perseverança. Elas nunca desistem, mesmo quando enfrentam obstáculos. Se uma pedra bloqueia seu caminho, elas não param, em vez disso, encontram outra rota e continuam com seu trabalho. Essa atitude resiliente é um exemplo claro de como deve ser nossa caminhada com Deus. Assim como as formigas, também encontraremos desafios ao longo do caminho, mas a chave é manter a fé e não desistir. Na vida cristã, os obstáculos são inevitáveis, mas a perseverança na fé é o que nos capacita a superá-los. Precisamos lembrar que Deus é aquele que abre caminhos onde não há saída. Mesmo quando enfrentamos dificuldades que parecem impossíveis de superar, Ele nos dá a força para continuar e nos mostra novas rotas para alcançar seu propósito. A fé é o combustível que nos mantém firmes, e é através da perseverança que vemos o agir de Deus em nossa vida. A perseverança é essencial para vermos as promessas de Deus se cumprindo. Nem sempre os resultados serão imediatos, e muitas vezes, o caminho será longo e desafiador. Mas assim como as formigas alcançam seus objetivos pela constância e esforço, nós também alcançamos as bênçãos e promessas divinas quando perseveramos, confiando que, no tempo certo, Deus recompensará nossa fé e determinação. Aplicando as lições das formigas à nossa vida espiritual ao observarmos as formigas, que possamos aplicar esses profundos ensinamentos em nossa jornada espiritual. Assim como elas, sejamos cristãos dedicados, comprometidos em viver uma fé ativa e responsável, mesmo quando não há ninguém nos observando. Nosso trabalho não é em vão. Cada passo que damos em direção a Deus fortalece nossa caminhada e molda nosso caráter. Que estejamos preparados, sempre investindo tempo em oração, estudo da palavra e crescimento espiritual, sabendo que as dificuldades virão, mas não nos pegarão despreparados. A união também é crucial. Assim como as formigas trabalham em equipe, que sejamos unidos como corpo de Cristo, caminhando juntos, ajudando uns aos outros e fortalecendo nossa fé em comunidade. Por fim, que nossa perseverança nunca esmoreça. Que saibamos, assim como a formiga, que mesmo diante dos maiores obstáculos, há sempre um caminho,
pois Deus é aquele que abre portas onde não vemos saída. A recompensa é certa para aqueles que permanecem firmes e não desistem. Que nossas ações reflitam a sabedoria divina, e que nossa vida de fé seja um testemunho vivo do amor e poder de Deus. Agradecemos sinceramente por terem assistido ao vídeo do canal @luzbiblicat. Esperamos que a reflexão sobre a sabedoria dos filhos tenha ressoado em suas vidas. Compartilhar este conteúdo com outras pessoas é uma forma poderosa de espalhar conhecimento e inspirar mais famílias a valorizarem a sabedoria nas relações. Ao fazer isso, você pode ajudar outros a cultivarem um ambiente familiar mais harmonioso e feliz. Não se esqueça de conferir o vídeo que aparecerá na tela, que complementa ainda mais o que discutimos hoje. Até a próxima!